Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 107 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 15 até o capítulo 17 de 1 Reis. Se você ainda não leu a sua porção, separe o tempo, se dedique a ela, né? Para que Deus possa falar contigo e você possa ser abençoado através da palavra de Deus. O texto devocional nosso de hoje se encontra no capítulo 17 e o verso de número 16. Amém? E a palavra do Senhor em 1 Reis 17, 16 vai dizer assim: a farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Amém? Bom, ontem nós vimos, como que o reino de Israel se dividiu em dois depois da morte de Salomão. E nós vimos que o reino do norte ficou com Jeroboão, que é Israel e as 10 tribos, E o reino do sul ficou com Roboão, que era filho de Salomão. Nós vimos ontem ainda, que Roboão morreu nos pecados de Salomão e Deus permitiu que Abias, assumisse o trono de Judá. E Abias, ele vai reinar 3 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Maaca, E ela era filha de Absalão. Porém, amados, se nós acharmos que ele vai fazer o que agrada a Deus, estamos enganados. Ele vai fazer também o que desagrada a Deus. E então o Senhor permite que outro rei se levante no seu lugar. E o rei que vai se levantar no seu lugar é o rei Asa de Judá. E esse rei, ele vai fazer o oposto do que os 3 antecessores dele tinham feito, Porque ele vai reinar 41 anos em Jerusalém, bem mais tempo que os demais, E a mãe dele, que também se chamava Maaca, provavelmente é a mesma pessoa, filha de Absalão também, então é a mesma pessoa, a mesma mãe de Abias. Então ela teve 2 filhos reis, e da mesma casa havia um ímpio e um justo, porque Asa não vai permitir que em Israel permanecesse os prostitutos cultuais, ele não vai permitir os ídolos que os pais dele tinham feito. E o que ele vai fazer? Ele vai arrancar a mãe dele do trono. A mãe dele não vai ser mais rainha, porque ele percebeu que a mãe dele que Israel sofria, ou melhor, Judá, sofria uma grande influência idólatra por causa da sua mãe, Então ele vai tirar a mãe dele do trono. E o texto vai dizer que o coração dele foi fiel ao Senhor, Ele não conseguiu reformar tudo em Israel, mas o coração dele foi fiel ao Senhor, como Davi. E em Israel, nos tempos de Asa, vai reinar um homem chamado Baasã. Nós vamos falar sobre ele já já. E os dois foram inimigos durante todo o tempo do seu reinado. Por quê? Porque Asa era justo e Baasã era o ímpio, Bom, ainda no capítulo 15, nós vamos ver que Nebate, filho de Jeroboão, reinou sobre Israel. E no 2º ano do reinado de Asa, ele começou a reinar, E é interessante que ele vai reinar somente 2 anos, Igual a Abias, que reinou apenas 3 anos. E ele fez também o que era mal aos olhos do Senhor, E no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasã matou Nadab e passou a reinar no seu lugar, Então nós vamos ver aí que em Israel, além de ter a idolatria como centro principal de culto, nós temos ali problemas políticos, Porque uma coisa vai trazendo a outra, o pecado e as suas consequências são inevitáveis. Então agora, Baasã, que é filho de Aias, começou a reinar sobre Israel em Tirza, e ele vai reinar 24 anos. E se você está achando que ele vai fazer o que é bom aos olhos do Senhor, também está enganado. Ele também vai praticar o que não agrada a Deus, Deus levanta um homem chamado Jeú,
no capítulo 16, profetiza contra Bassã, mas pelo que nós percebemos, não resolve, né? Porque o homem, quando está debaixo de uma rebeldia, dificilmente ele vai conseguir ser conduzido ao arrependimento. Bom, o que vai acontecer é, depois de Bassã, vai se levantar um homem chamado Elá, né, que é seu filho. E ele vai reinar em Israel 2 anos. Ele vai ter um servo chamado Zimri, né? E esse servo vai conspirar contra ele, né? E vai acontecer o quê? Esse servo que conspira contra ele consegue tomar o reino. Porém, o reino dele, ele é muito curto. Ele vai durar apenas 7 dias. Ele vai perceber que o povo não estava todo com ele. Uma parte do povo estava com Omri, né? E vai acontecer então que existe ali um problema civil. E quando ele vê que o povo não ficou com ele, né? Ele acaba fugindo. Omri vai reinar 12 anos sobre Israel, né? E desse rei chamado Omri vai nascer um filho, ele vai crescer e ele vai se chamar Acabe. E aqui nós chegamos a um ápice da ignorância do homem, um ápice da desobediência. A pessoa está vendo que de geração em geração o reino não prevalece, está indo de mal a pior, e em vez de ele mudar, ele se afunda mais nos erros de seus pais. O texto vai dizer para nós no capítulo 16 que Acabe, filho de Onri, ele começou a reinar no 38º ano do reinado de Asa. Olha quantos reis passaram em Israel, enquanto em Judá permanecia o mesmo rei, né? Isso mostra para nós que o salário do pecado realmente é a morte, né? E que ela muitas das vezes não demora a chegar. E não somente a morte, a corrupção, o sofrimento, o desgaste de uma casa e de um reino. Bom, Acabe vai reinar sobre Israel e ele vai reinar 22 anos. E se nós achamos que ele também vai fazer algo de diferente, estamos enganados. O texto vai dizer para nós que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, não igual aos pais dele, mas muito mais do que todos os reis de Israel que já tinham vindo antes dele. Desde Jeroboão até agora, né, ele foi, vamos dizer assim, o pior. Ele conseguiu ser o pior, né, de todos eles. Então nós vamos ver que já se passaram aí mais de 6 reis e ninguém em Israel tomou uma atitude diferente como fez Asa. E se isso não fosse o bastante, ele agora vai tomar por mulher uma mulher chamada Jezabel, né, que ela era descendente dos Sidônios e o deus que ela adorava era Baal. O que Acabe vai fazer? Exatamente. Ele vai edificar um templo para Baal, vai levantar uma imagem para Baal, vai adorar a Baal e ele também vai levantar um poste ídolo a Aserá, né? E a Bíblia vai dizer que mais do que todos os reis, ele irritou ao Senhor. Bom, porém Deus também tem os seus meios. E Deus, querendo pré-anunciar o juízo dele sobre Israel, ele levanta um homem chamado Elias. Elias, que é de Israel, da cidade de Tisbé, né? Da região de Gileade, é levantado como profeta. E a Bíblia vai dizer que a primeira ação de Elias é chegar e dizer que não vai chover na terra segundo a palavra dele, até que o Senhor lhe dê ordens para lançar uma segunda palavra, uma palavra de restauração. E então a seca se instala na terra, o Senhor vai levar o profeta para o ribeiro de Querite, né? E ele é sustentado ali por um tempo. Depois o Senhor manda que ele vai até Sarepta, a casa de uma viúva. E quando ele chega à casa dessa viúva, ele pede pão e água, porque o Senhor já tinha falado com ela. Aparentemente, essa mulher, ela não conhece a Deus, ou talvez nunca tinha ouvido falar de Deus, mas ela tinha tido um encontro com Deus antes que Elias falasse com ela. Porque Deus fala para Elias que tinha dado ordens para aquela mulher, para sustentar ele. Então Deus tinha se comunicado com ela. Aparentemente, talvez, antes dessa comunicação,
ela ainda não era serva do Senhor. Então Elias vai lá, ela lança uma palavra de morte e Elias lança uma palavra de esperança. Porque ela diz, tudo que nós temos é para fazer uma última refeição. Eu e o meu filho comeremos e depois morreremos. E Elias falou assim, isso, faz como você disse, mas primeiro faz o pão para mim. Ela faz o pão e depois nós vimos que Elias lança uma palavra sobre ela, dizendo que a farinha da panela não iria se acabar. E o azeite da botija não iria faltar. E como nós lemos no verso 16, realmente a farinha da panela não se acabou. E o azeite da botija não faltou, né? Agora, preste bem atenção, amados. Por que Deus efetuou esse milagre tão poderoso na vida dessa mulher? Deus não poderia continuar sustentando Elias lá no ribeiro? Deus não poderia continuar enviando os corvos para ele? Poderia, pastor. Deus poderia. Deus pode tudo, meus amados. Mas Deus tinha um plano de salvação com essa mulher. E a maneira que Deus queria salvar ela era através de Elias, né? Então Deus precisou colocar uma situação de sofrimento para aquela mulher e uma situação de sofrimento para Elias, para que ambos tivessem um encontro e através da oração de Elias, aquela mulher encontrasse salvação. Quantas vezes Deus permite que nós cheguemos a situações extremas, a dificuldades inimagináveis, para colocar diante de nós um homem que tenha a palavra de Deus. Ou às vezes nós somos o homem da palavra de Deus. E Deus nos leva a locais que estão em extrema dificuldade, para que ali Deus possa usar a nossa boca e ministrar a sua palavra sobre a vida daquela pessoa. Porque se você prestar bem atenção, o verso 16 diz assim, a farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. A palavra não era de Elias, a palavra era do Senhor. Elias foi apenas o porta-voz. Mas para Elias chegar até lá, a mulher teve que estar em dificuldade e Elias teve que se encontrar em dificuldades. Nem sempre devemos questionar os problemas que enfrentamos. Nem sempre devemos questionar as lutas que passamos, porque às vezes é Deus querendo nos conduzir a Sarepta, para que possamos encontrar pessoas que estão famintas e que, ouvindo a palavra de Deus na nossa boca, irão priorizar o reino de Deus, como essa mulher fez. Ela fez primeiro para Elias, o homem de Deus, e depois Deus fez para ela. Lembra de Salomão? Salomão priorizou o reino e Deus abençoou a vida dele, ao ponto que Salomão deixou o reino em segundo lugar, o seu reino decaiu. Amém, amados? Que nós venhamos ser como Elias, homens e mulheres que carreguem a palavra de Deus, ou que nós venhamos ser como a viúva de Sarepta, pessoas que estão dispostas a ouvir a palavra do reino e priorizar o reino de Deus, para que Deus venha cuidar da nossa casa. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você. Feche seus olhos, abra seu coração e ore comigo nessa hora. Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos te louvar, queremos te bendizer e te glorificar pela tua bondade, pela tua graça e pelo teu favor. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e tenha misericórdia de nós. Abençoa, Senhor, ó Deus, a vida dos nossos irmãos, Senhor, que estão nos ouvindo todas as manhãs. Senhor, que o Senhor venha colocar as suas mãos sobre as nossas vidas e derramar sobre nós a sua graça. Senhor, nos ajuda a enfrentar as nossas dificuldades, as nossas provas e as nossas adversidades, mas nunca nos esquecermos de duas coisas: da palavra do Senhor e do reino do Senhor como prioridade em nossos corações, para que assim como Elias e aquela viúva que foram sustentadas pela tua provisão, também venhamos ser nós sustentados pela sua palavra. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, por favor, deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com mais alguém que deseja aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. E se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal da igreja, ativa o sininho, assim todas as manhãs nós estaremos juntos aqui estudando a palavra de Deus. Fique com Deus, que Ele te abençoe e tenha uma ótima terça-feira.